A presidente do próximo painel, com o tema Processo Estrutural, Processo Coletivo, Tutelas Diferenciadas e outras técnicas, doutora Lorena Ribeiro de Carvalho Souza, é advogada, membro da Comissão de Processo Civil da OAB-MG, mestre em Direito Processual pela PUC-Minas, docente na graduação da PUC-Minas. Com a palavra, o presidente do painel, doutora Lorena Ribeiro de Carvalho Souza, para a apresentação dos palestrantes e condução dos trabalhos. Boa noite a todos e a todas aqui presentes, nesse congresso, que já é um sucesso. Primeiramente, eu gostaria, de agradecer aqui o convite que me foi feito na pessoa, do professor e doutor Bernardo Câmara, deixo aqui registrado minha admiração, pelo profissional que é. Agradeço também em poder compartilhar esse painel sobre processo coletivo, processo estrutural e tutelas coletivas diferenciadas ao lado desses grandes nomes que nós temos e que estudam tão profundamente a temática, professor Leonardo Nunes, professora Daniela, professor Marco, Então, é uma honra muito grande poder desfrutar desse painel ao lado de cada um de vocês. Então, primeiramente, o primeiro a palestrar neste painel será o professor Leonardo Nunes, com o tema Processos Estruturais e as Oportunidades para a Advocacia. O professor Leonardo Nunes é doutor, mestre e graduado em Direito pela Universidade Federal de Minas Gerais, professor adjunto de Direito Processual Civil e Coletivo da Universidade Federal de Ouro Preto, membro do Instituto Brasileiro de Direito Processual, IBDP, do Instituto dos Advogados de Minas Gerais, IAMG, e do Instituto de Direito Processual, IDPRO. Membro também da Comissão de Processo Civil da Ordem dos Advogados do Brasil, seção de Minas Gerais, e também é advogado. Professor doutor Leonardo, com a palavra. Olá, muito boa noite a todos. Extremamente feliz, honrado por participar deste congresso de processo civil da OAB Minas Gerais. Eu vou me valer de uma cola, porque eu não posso esquecer, viu, Bernardo, de cumprimentar a você e a OAB por todo esse grandioso evento, Então, meu agradecimento ao convite da OAB para participar deste evento, e o faço nas pessoas do Raimundinho, nosso presidente, dos nossos queridos amigos, doutor Bernardo Câmara, presidente da Comissão de Processo Civil da OAB, da doutora Fernanda Alvim, do doutor Guilherme Lage, nosso mais fresco papai, Faço ainda uma saudação especial aos colegas do interior, os quais também cumprimento através dessa citação aqui às subseções de Cláudio, da Grande Ouro Preto e da Grande Peçanha. Este é, sem dúvida, o maior evento já realizado pela OAB, não só em relação aos números, e faço aqui uma especial menção ao superlativo número de inscritos de todo o país, mas, sobretudo, pela excelência dos conferencistas participantes, da relevância, da grande variedade dos temas tratados nesses 2 dias de evento, com praticamente 28 horas ininterruptas de transmissão, isso sem contabilizar as horas dedicadas nas salas simultâneas. É realmente, gente, muito bom ver a Escola Mineira de Processo assim tão pujante, motivo que me deixa muito feliz e honrado de participar deste último painel temático. Bom, processos estruturais e as oportunidades para a advocacia. Esse tema que me foi conferido para conversar com vocês, eu vou dividir em 2 momentos. Um momento que eu chamo de antecedentes e um segundo momento que eu chamo de enfrentamento. Eu vou tentar, eu sei que estão nos acompanhando advogados, estudantes e outros profissionais de outras carreiras, então eu vou tentar ser abrangente e compreensivo, inclusive, para o melhor aproveitamento de todos. Bom, há um relativo consenso doutrinário em apontar que as raízes desse tema, dos processos, dos litígios, dos conflitos estruturais,
né, remontaria ao movimento dos direitos civis que eclodiu nos Estados Unidos da América a partir da década de 50 do século passado. Alguns conflitos que surgiram desse movimento foram submetidos à apreciação do Poder Judiciário norte-americano, demandando desse órgão uma atuação diferente da habitual, dando ensejo, por conseguinte, a uma forma diferenciada de adjudicação. Na década de 70, um autor conhecido, chamado Owen Fiss, utilizou a expressão structural reform para traduzir essa nova forma de adjudicação. Segundo esse autor, o Poder Judiciário também teria legitimidade e o dever para participar do diálogo travado na arena política, a fim de dar concretude aos valores consagrados na Constituição. No Brasil, a consagração de um considerável rol de direitos coletivos, individuais, pela Constituição de 1988, associado a uma notável dificuldade de sua plena concretização, e mesmo após 3 décadas, seja por inexistência ou insuficiência de políticas públicas aptas à sua realização, abriram um caminho para a atuação do Poder Judiciário. Então, perceba, a realidade brasileira, ela está, embora esteja muito diferente da origem, esse tema ele começa a aparecer agora exatamente por conta da consagração de um rol de direitos coletivos e individuais extremamente denso, extremamente diverso, promovido pela Constituição de 88. E mesmo após 3 décadas, a gente consegue perceber uma baixa concretização em determinados setores, algo realmente notável. Então, ainda que na prática, os sujeitos processuais, sejam eles pretensos titulares e direitos que se afirmam em juízo, sejam mesmo os portadores desses interesses, ainda que eles não estejam totalmente conscientes a respeito desse movimento, né? Fato é que, em diversos casos, o cerne do pedido consiste em pretensões reestruturantes. Mas, afinal, Léo, o que é litígio estrutural? Porque é importante a gente diferenciar o processo estrutural do litígio estrutural. Eu costumo dizer que a gente vem falando muito de processo estrutural como se falar do instrumento fosse bastante, fosse o necessário, mas, na verdade, eu preciso atentar para o que está por trás, ou seja, o que vem antes do processo. E antes do processo está o conflito, está o litígio. Então, vamos começar a trabalhar com algumas situações problema para que a gente possa vislumbrar, visualizar melhor, mais claramente do que se trata. É intuitivo perceber a existência de problemas estruturais diversos, como, por exemplo, as questões relacionadas à saúde. Quando você pede remédio ou pede para se submeter a determinada cirurgia ou um tratamento ambulatorial em CTI, na prática, quando o indivíduo faz esse tipo de pedido, embora ele tenha foco no direito individual, essa ação ela revela um problema coletivo muito mais amplo. É por isso que a ordem judicial que determina a entrega do remédio, ou determina a realização da cirurgia, ou ainda a disponibilização do leito, ela vai provocar, né, não só o atendimento daquele sujeito que está ali pedindo no processo individual, mas vai provocar um desequilíbrio sistêmico com relação às finanças, né? Porque os recursos do Estado, do município ou da União são finitos, enquanto os nossos interesses são infinitos, né? Isso se o deslocamento de recursos for possível, né? Porque pelas dotações orçamentárias, determinados recursos que estão empregados em certas áreas não podem simplesmente serem deslocados para atender o remédio, ou a cirurgia, ou o leito que se pretende naquele determinado problema individual. Mas há ainda outros setores igualmente pródigos em situações do tipo. Basta menção, por exemplo, as mazelas do sistema carcerário, ao adequado encaminhamento de pessoas com transtornos mentais e que praticam atos ilícitos, as deficiências na estrutura física e orçamentária da educação, ou ainda o péssimo serviço prestado pelas unidades da Previdência Social aos cidadãos. Perceba-se
percebam todos, né, que, na verdade, todas essas situações que eu mencionei são situações do nosso dia a dia e que revelam problemas de difícil solução e que envolvem uma multiplicidade de interesses. Em todos esses casos, a provocação dos diversos órgãos do Poder Judiciário tende a demandar uma atuação coordenada das 3 esferas do poder político. Isso significa que a promoção de um diálogo interinstitucional franco, propositivo e comprometido com o tratamento do problema são essenciais para o alcance de soluções adequadas e legítimas à luz do ordenamento constitucional. Então, perceba, se nós fizéssemos aí uma viagem rápida, né, das origens lá na literatura e nos julgamentos norte-americanos nas décadas de 50, 60, 70, até o contexto brasileiro, a gente consegue perceber uma expansão do método desse processo estrutural. As decisões estruturais, elas têm servido de importante veículo para a implementação de políticas públicas, para a resolução de casos complexos e para a realização de reformas na estrutura de entes, organizações, instituições públicas e privadas, com a finalidade de concretizar direitos. Sinceramente, eu vejo aqui uma inequívoca ampliação da primeira noção delineada pelo Owen Fies ainda lá na década de 70. Aqui vale especial menção a 2 casos interessantes, eu vou comentar rapidamente 2 outros exemplos. Um exemplo que está na ordem do dia há pelo menos 5 anos, que é o exemplo dos rompimentos das barragens de Mariana e Brumadinho. Se nós pensarmos no evento em si, ele nada tem de estrutural, porque ele refere a reparações ou compensações de danos, situações cotidianas que a gente está acostumado no dia a dia. Houve lesão ao direito, eu vou reparar. Houve um dano moral, eu vou compensar. Mas a situação de Mariana e de Brumadinho desencadearam o interesse pela reformulação de todo um setor econômico, mediante a refundação mesmo das bases regulatórias e de fiscalização da atividade minerária. Esse ponto, eu não tenho a menor sombra de dúvida que é um ponto de reforma estrutural. Um outro caso interessante, esse vem da região dos Inconfidentes, remonta à ACP do Carnaval, ou ACP do Carnaval e do Tráfego. Muito interessante esse caso, que aconteceu ainda em dezembro de 1999. O Ministério Público ajuizou um pedido em face do município de Ouro Preto, com proposições típicas de decisões prospectivas e decisões estruturantes. Naquele processo, o Ministério Público objetivava alcançar meios de organizar a desordem manifestada na ocupação desordenada do centro histórico da cidade de Ouro Preto. Para quem nos acompanha de outras cidades, né, e de outros estados da federação, a histórica Ouro Preto é uma cidade centenária, de mais de 300 anos, e uma cidade em que a população vivencia tradições festeiras, né, diversas a propósito, né, e uma delas muito forte é o Carnaval, que atrai populares aí do Brasil inteiro. Só que o centro histórico, o núcleo do centro histórico da cidade é extremamente frágil, né, por razões óbvias, né, e além desse problema, você tem a situação de um tráfego intenso, na época, né, até a década de 90, de caminhões pesados. Então, virava e mexia, você ouvia reportagens dizendo que um caminhão caiu em cima de um chafariz do século XVII, do século XVIII, quer dizer, um chafariz que foi feito pelo Aleijadinho. É possível reparar? Bom, é possível, se você tiver areia, tijolo, cimento e mão de obra, você consegue levantar um chafariz, mas não exatamente aquele chafariz do século XVII, não é? Então, olha que curioso, né? O MP anotou na petição inicial que o uso indiscriminado de aparelhos sonoros, as constantes interdições de ruas e praças para eventos mais variados possíveis, um sistemático desrespeito ao trabalho, à tranquilidade, ao sossego das pessoas, vem causando igualmente uma acelerada degradação da qualidade de vida das pessoas domiciliadas, residentes
e visitantes em Ouro Preto. Então, veja que interessante esse exemplo. Dele a gente pode extrair uma das tônicas desses problemas estruturais, que revelam sistemáticas violações de direitos. São violações de direitos que não são pontuais, mas são sistemáticas, que se protraem no tempo. Ô, Léo, mas aonde vem, então, as oportunidades para a advocacia? A gente vai chegar lá. Esse problema de Ouro Preto, que visou a regulação do carnaval, das festas, enfim, aonde isso vai acontecer, e também a limitação do tráfego no centro histórico da cidade, ele deu ensejo a toda uma atividade de regulação que envolveu diversos órgãos, não só o Ministério Público e a municipalidade, mas a Universidade Federal de Ouro Preto, que foi chamada para oferecer pareceres técnicos, DENIT e outros órgãos terceiros que vieram a fornecer aportes informacionais e técnicos aptos à produção da melhor solução para equalizar, para dimensionar aquele conflito que envolvia multiplicidade de interesses. Você deve estar imaginando aí que você tem interesses do comerciante que não quer que seja impedido de fazer o carnaval, né, a festa, no centro, porque ele vai deixar de vender, ele vai deixar de oferecer os serviços dele. Então você tem o interesse dos comerciantes, dos residentes, dos estudantes, dos visitantes, do poder público, e perceba, muitos deles convergentes, ora divergentes. Então, você imagina o problema para harmonizar toda essa situação. Parece óbvio que o processo tal qual a gente está acostumado, um processo tradicional, né, as ferramentas tradicionais de adjudicação, fincada na bipolaridade do autor contra o réu, esse processo ele não é adequado. A gente precisa pensar num outro modelo de processo. Esse caso em especial da CP do Carnaval e do Tráfico foi conduzida pelo promotor de justiça, meu amigo, professor da UFOP, professor Luiz Henrique Manuel da Costa, há mais de 20 anos. Para você ter uma ideia, que ainda que naquele momento ele não tivesse muita ideia dos contornos conceituais que delimitam hoje a nossa disciplina, mas com certeza ele estava vislumbrando um problema estrutural. Bem, os processos estruturais, então, eles são uma realidade do direito brasileiro, não porque eles estão formalmente regulamentados no ordenamento jurídico, mas porque os profissionais já vêm se utilizando na prática como um método adequado para a solução de problemas que o rígido modelo tradicional de processo é incapaz de fazê-lo. E para a gente caracterizar, então, para a gente entender um litígio estrutural, eu costumo denominar algumas características. E a primeira característica é a policentria. Você não tem nesse conflito, claramente, uma bipolaridade de interesses, mas múltiplos focos de interesses ou múltiplos polos de interesse, né? Situações marcadas por violações sistemáticas de direito e, por fim, uma causalidade complexa. Não há uma única causa, mas uma pluralidade de causas que desaguam nesse conflito. Esse cenário ele vai impactar na conformação de um modelo processual que tem como foco a busca por soluções prospectivas. Não é um processo em que o juiz, o promotor, o defensor público, o advogado público, não é? O advogado vai olhar retrospectivamente. Não é um processo que se olha pelo retrovisor, mas um processo que se olha adiante. As soluções são prospectivas. E essa característica dá tônica também pela busca de soluções consensuadas, não é? Pela busca de soluções que são formadas pela participação de todos os atores. Esses elementos, você já deve estar imaginando, são elementos voláteis, né? O que faz do processo um terreno movediço. Mais que isso, nenhum litígio estrutural vai ser igual ao outro, dada a potencial variância no conteúdo desses elementos, né? Então, veja, uma situação de alta conflituosidade, inclusive interna entre os grupos, você vai ver que tem grupo que dentro do próprio grupo há um interesse num sentido, e dentro do próprio grupo pode ter interesse em sentido diametralmente oposto, né? E é exatamente por causa disso, dessa complexidade, que o conflito vai admitir soluções variadas, né? O problema também é que nem sempre no momento de ajuizar o pedido você consegue antever com clareza quais são os contornos do pedido e até mesmo da causa de pedir. Isso vai ser melhor conhecido ao longo do processo com a produção probatória.
Então, todos esses elementos, que também são mutáveis à medida em que a prova é produzida ao longo do processo, vão revelando o plexo de interesses que estão envolvidos nessa causa. Bom, a garantia de que todo esse plexo de interesse seja efetivamente considerado no processo é a chave para as inúmeras oportunidades da advocacia que eu passo a comentar nos 4 minutos restantes. Eu dividi em 3 tópicos. Primeiro, nós temos oportunidade institucional. Isso porque a OAB, suas seções, subseções, tem interesse na identificação e acompanhamento desses conflitos, inclusive na condição de amicus curiae, tendo em vista a sua finalidade de defender a Constituição, a ordem jurídica, o Estado democrático de direito, os direitos humanos, a justiça social, né, previsto lá no nosso Estatuto, no artigo 44. Com relação à advocacia pública, o interesse aqui, e aí a advocacia pública pensando na AGU, pensando em quem atua nas diversas procuradorias, para quem atua na Defensoria Pública, o interesse é evidente, uma vez que essas autoridades atuam diretamente como legitimados, ou em nome dos legitimados, nos processos coletivos estruturais. Mas esse ponto, na minha opinião, nem é mais relevante. O mais relevante para mim é que esse tipo de conflito é fortemente marcado pela nota da consensualidade, uma vez que dificilmente o Poder Judiciário será capaz de entregar soluções adequadas mediante as formas tradicionais de adjudicação que a gente conhece. Por isso, me parece evidente que as melhores soluções para problemas estruturais devem ser construídas pelo diálogo interinstitucional, que envolve todos os atores políticos responsáveis. E eu quero lembrar, nesse ponto, que o litígio estrutural não precisa sequer desaguar no judiciário. Há diversas formas extrajudiciais de dimensionamento do conflito, inclusive fala-se do processo coletivo extrajudicial, conforme tese interessantíssima da Ludmila Costa Reis, defendida na UFMG, orientada pela professora Tereza Barasch-Tibal. Você tem possibilidade de termos de ajustamento de conduta, entre tantos outros. Para a advocacia privada, a ampliação do debate, meus amigos, terá o condão de mitigar o ônus argumentativo que se imporia ao agente ou órgão público condutor solitário da ação. Imagina o MP nessa ACP do Carnaval que eu comentei com vocês, né? Na medida em que outros interesses acedem ao processo, municiando, né, o juiz com todos os possíveis interesses envolvidos no litígio, com aportes informacionais, com dados, isso facilita a conciliação e a harmonização dos interesses na busca pela melhor solução possível. Enfim, para concluir, porque 19 minutos passam realmente voando, estamos vivendo um tempo de intensas e rápidas mudanças. Em algumas das brilhantes palestras que a gente viu ontem e hoje, vimos temas acerca da virtualização da justiça, com o nosso caro Dierle Nunes, dos meios processuais online, com a professora Fernanda Tartucci, os problemas da judicialização da saúde, bem ponderado pelo professor Guilherme Leroy, pandemia, entre tantos outros. Todos esses fatos vêm exigindo de nós, advogados, uma atenção e adaptação permanente, pena de nos vermos excluídos do combate por não sabermos manusear as novas armas, ferramentas ou técnicas processuais. Na temática dos processos estruturais, a situação não é diferente. Estamos diante de uma metodologia processual que não podemos chamar de novidade, ainda que ela possua um frescor que nos permita uma imersão, um estudo, uma familiaridade e atuação. E, sem dúvida alguma, meus amigos, o maior atributo que o advogado precisa desenvolver para atuar em litígio estrutural é o poder do diálogo. Eu lembro aí o artigo 3º do Código de Processo Civil, não é? Que conclama a todos pelo estímulo da conciliação, da mediação, da solução consensual do conflito. Então, saber se expressar, ter um certo jogo de cintura, negociar dentro das possibilidades do ordenamento jurídico, lhe oferece, mas sempre de acordo com os interesses de seus constituintes. Bom, na minha opinião, trata-se de um grande desafio, um enorme desafio, que se revela, de fato, uma singular oportunidade. Os processos estruturais, o advogado é imprescindível
para dar voz à multiplicidade dos interesses dos diversos grupos envolvidos. Outro dia, meu amigo Hermes Zanetti até falava da possibilidade de um pool de advogados para carrear esses interesses diversos no processo e, consequentemente, para o atingimento da boa solução, a melhor solução possível. Bom, eu deixo aí o meu agradecimento, mais uma vez, pela possibilidade de contribuir com esse grandioso evento. Estou muito feliz, muito orgulhoso e honrado pelo convite, professor e doutor Bernardo Câmara. Parabéns a toda a organização. A nossa classe fica feliz e se orgulha pelo empenho de todos por esse grandioso evento. Muito obrigado a todos.